Doutor Sérgio, assim, dá um exemplo, então, assim, bem prático, bem arroz com feijão, para o pessoal entender, como é possível, na realidade, reduzir legalmente a carga tributária. Então, Orlando, quando a gente fala de redução legal, a gente até umas pessoas confundem a evasão e a elisão fiscal, né? A elisão fiscal é uma maneira de você pagar menos imposto de acordo com a legislação. Certo. Um exemplo comum para pegar as empresas mais assim que a gente tem em nossa região seria um exemplo você ter a questão da retirada do sócio. Se você pensar hoje, né, você tem a sua empresa, você vai ter direito a uma retirada mensal que a gente chama de prolabore. Certo, né? certo. Algumas pessoas fazem um valor de retirada de prolabore um tanto quanto significativo da empresa. E são valores, vão pegar um valor aleatório aí, R$10 mil por mês, é uma empresa grande, tem um prolabore bom, né? O que você pode fazer numa situação dessa, Orlando? Se você tem um prolabore mensal de 10 mil, você vai pagar INSS, dependendo do porte da empresa. Você tem o valor que é uma retenção de 11%, ou você tem um 20% da parte da empresa, e também vai ter o imposto de renda retido na fonte, que pode chegar até 27,5%. Então, se você pegar no valor de 10 mil, aí você tem praticamente aí 3 mil e pouco de despesa. Sim. Tá, o que as empresas têm feito, que a gente normalmente faz via de regra para você não ter esse custo alto de imposto? Ao invés de você ter um prolabore alto, você faz a distribuição de lucro. Entendi. A distribuição de lucro das empresas, ela não é tributada no Brasil, porque você apura o imposto, você já paga o imposto quando do faturamento mensal. A distribuição de lucro, após apurado, é lógico que a distribuição de lucro você tem que ter um critério. A empresa tem que ter contabilidade certinha, bonitinha. O pingo do i. A empresa não pode estar com débito e tal. Aí, apurou o lucro lá, ela vai lá e distribui o lucro. Esse valor é isento. Então, um exemplo, se você tem lá lança lá uma retirada prolabore de um salário mínimo, você vai ter uma despesa baixa de 11%. Lá, vamos supor, se fosse 2 mil, você teria 220 de despesa. Você distribui 8 mil de lucros, ou seja, esse 8 mil não tem imposto. Se você falar numa retirada de 10 mil, que você tem lá aproximadamente 3 mil de despesa. Já é isento o imposto. Para uma despesa de 200, 250 reais, então você vai ter uma economia aí de 2.500 ou quase um pouco a mais disso aí. Interessante.